Abrir a tampa do tanque. Era só o que me faltava. Fala pessoal, Thiago falando, começando mais um vídeo para o canal diretamente aqui de Assunção. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, essa é uma série que eu pretendo fazer a travessia entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Então já marquei presença lá no Oceano Atlântico e agora estou rumo ao Pacífico, no momento aqui na Cidade do Sol. Olhem só que espetáculo, este dia nascendo aqui da janela do hotel. Hoje é um domingão. Teremos travessia do Chaco, argentino. Para isso teremos que atravessar uma fronteira. O dia é longo, a ideia é rodar aproximadamente 860 quilômetros. Acompanhe aí as próximas cenas. Olha, brotou moto aqui, ó. Só que aqui tá apagando a luz e aí eu não consigo enxergar nada. Vou colocar a moto aqui embaixo do sensor. Aqui, ó. Se apagar é mais fácil para acender. Tudo pronto para sair aqui. A moto não quis ligar. Tem gasolina. Meu chapéu. Tem óleo. Tá indo. Sensor do pezinho. Abrir a tampa do tanque. Era só o que me faltava. Bomba de gasolina, não posso ficar dando partida toda hora também. Poder ser bomba de gasolina. Não tá dando mensagem no painel. Farol funcionando. Nessas horas faz falta um scanner. Pensa, Thiago, pensa, Thiago. Se fosse fusível, ele ia dar alarme ali, alerta ali. Bomba de gasolina. Aquela falharia de uma hora para outra. Bico injetor. Fala, Pio, bom dia, tudo bem? Cara, me socorre aqui, tô aqui em Assunção. Ontem cheguei aqui, a moto funcionando normalmente. Agora eu tô tentando dar partida na moto e ela não pega. Ela
não dá sinal nenhum no painel e simplesmente não pega. Você acha que pode ser a bomba de gasolina? Eu tenho uma aqui, se você achar que é uma possível causa, eu tenho que trocar aqui. Aí, ó, não dá alerta nenhum no painel. Pegou. Pegou. Rapaz, que susto, hein? Tava mexendo aqui já. Mas agora tem o seguinte, eu vou ficar com essa preocupação, porque pode ter sido. De qualquer forma, eu vou até o posto de gasolina, vou desligar a moto de novo, é óbvio, né? Só para dar uma esquentada no coração. Perdi até o raciocínio do que eu tava fazendo aqui. Motoca, motoca. Quer me matar do coração? Essa é uma rota do Chaco que eu já fiz uma vez e que é bem deserta, assim. Então tem que tomar muito cuidado para não ter pane seca. Então eu marquei umas cidades em que eu sei que vai ter posto. Partiu. Jorge vai ficar aqui. E vai depois seguir a viagem dele, mais curta do que a minha. E eu sigo para Argentina, muchachos. Hotel Zielo. É um hotel bom, mas é um padrão bem alto para quem quer fazer viagem econômica. Vou marcar aqui o lugar que é recente. La Policia. Há um posto aqui, mas eu vou colocar num outro que tá aqui no caminho. Dia lindo de Deus, sol já dando as caras, 27 graus, 7h45 da manhã. Bom, começar esse dia pedindo a proteção de Deus para que possamos vencer os desafios do dia. Que eu possa gravar um conteúdo legal para vocês e poder aproveitar a viagem. A moto tá com tanque com 334 km rodados. Tá consumindo bem. Deve ser o arrasto, talvez, dos baús, peso da moto. Vou abastecer aqui. Aí. Super 97. Bom dia. E esta é melhor. E esta é aditivada, como se fosse. Sim, quero desta. Completo. Acá. Full. Lleno, ¿no? Lleno. Acá é para a Argentina? Sí, sí, derechito. Sempre. Para a tarjeta? Ah, 18 litros. 163 mil guaranis. 4 dividido por 18,5. Graças. 18 litros, 18 km por litro. Até que tá bom. Não? Vamos zerar aqui. Ver se ela vai me dar algum susto. Vamos lá, motoca. Isso aqui não me invente, hein? 147.746 km. Você vem querer me dar susto nessa altura do campeonato? No se puede. Pegar a luva. Coloquei logo uma aditivada para você não ficar com frescura. Rapaz, mas tá quente logo cedo. Logo
cedo está calientito. Tá ligado o spot? Tá. Esse bairro aqui é bonito aqui em Assunção. Tem bastante casa bonita. Fica a uns 10 km do centro. Sempre reto. A gente vai cair numa ponte nova, muito bonita. Aproveitar esse início de vídeo e falar dos apoiadores do canal. Se você precisar de seguro viagem, eu recomendo Vitalcard, a única operadora que eu encontrei que não necessita de adicional para cobertura de viagem de moto. E fazendo o seguro pelo link que está na descrição, você pode usar meu cupom de desconto. Lembrando que sempre que você fizer uma viagem internacional e você precisar utilizar o seguro viagem, você tem que comprovar que você está no país de destino, seja com o passaporte, a sua entrada, outros meios que você comprove que você realmente saiu do Brasil. E também você tem que ter a carta verde, senão o seguro não vai cobrir as suas despesas. Na Car, a loja que você vai encontrar tudo do bom e do melhor em relação a vestimenta, capacete, luva, acessórios. Eu mesmo uso esse capacete da Shuei Neotech 3 e as roupas da Máquina. Lá também você pode usar meu cupom de desconto THI Noronha. Vamos sim encarar mais uma vez o Chaco Argentino, muchachos. 860 quilômetros, hein? Quantas horas? Acredito que eu deva demorar umas 10, 11 horas. Agora são 10 para as 8. Vamos ver. Como que eu vou subir a ponte agora, muchachos? Será que eu faço um gato? Não, vou ter que fazer talvez um retorno. E agora? Vou fazer um retorno aqui, ó. Ah, o posto que eu abasteci a outra vez que eu estava aqui em Assunção e fui pra Guaíra. Agora sim. Vamos subir a ponte. Antes tinha que fazer um baita de um desvio. Agora com essa ponte nova aqui já facilitou a vida de quem mora aqui. E ainda tem um pedaço do Paraguai do lado de lá, dá uns 30 km até a fronteira de fato. E estamos aqui, ó, na ponte nova, passando aqui na Bahia de Assunção, Rio Paraguai. Ali tem um pedágio, a moto não tá pagando pedágio aqui. Pearre. Essa fila de carro aqui. O que você passa? Pedágio novinho. Então, se você vier com o GPS desatualizado pra cá, você vai se dar mal. Vai andar pra caramba. Porque ele fica muito louco, colocando uns caminhos nada a ver. Porque essa estrada é nova, então o mapa que tá no meu GPS é uma versão antiga. Como eu faço o roteiro no My Maps e jogo para o GPS, então eu sei exatamente a rota atual que eu tenho que passar. E eu ignoro o que o GPS está mandando. Porque fica um risco, eu configuro para ficar um risco verde da rota que eu importei do My Maps para cá. Olha os ciclistas. Bom dia, muchachos. Estamos chegando aqui na aduana. Vamos ver para onde que eu vou, muchachos.
carro da frente é da Argentina. Vamos seguir ele. Aqui faz o câmbio, eu acho. Câmbio. Eita, nós. Ó a fila. Vai direto? Obrigado. Direto. Bom, não sei por que eu pude passar direto, mas eu sei que eu ganhei um bom tempo nisso. Deve ter um limite de carros aqui para ser atendido, eles seguram ali para não acumular. Provavelmente. E agora? Ai, aqui. República de Argentina. Aqui é a fronteira entre Clorinda e Formosa. Eu não me lembro se a última vez que eu passei de lá pra cá se era feito tudo aqui. Bom dia. Uma pergunta. Aqui há saída de Paraguai e entrada em Argentina? Sim, sim, sim. Graças. Ah, sí. Que calor. Derrama hasta Chile e depois volver para o Brasil. Ahora vas a pasar ahí por ahí. Nem precisava. Por aquí. Sim. Ligar por enquanto. Que calor. Sí, a ella le hice la. Tiene que revisar la aduana nomás. Ah, então direto? Ahí, ahí. Uhum. ¿Han mirado mi compañero la documentación? Sim, ¿Eh? isso. No, acá. Acá nadie le pidió todavía. Não, acá não. ¿Hasta dónde viaja? Desde Brasil a Paraguai, agora vou ir para Chile. Chile. É ser zigue-zague em La Cordilheira. Hã? Por Paso de Jama. Paso de Rama, São Francisco, Águas Negras e Libertadores. Entra por Mendoza. Sim, sim. Depois vou ver para Brasil. Permiso. Bien. Listo? Gracias. Pero, Passa. Listo, muchachos. Sejam bem-vindos mais uma vez à República da Argentina. Fazer alguma coisa aqui. Olha lá.
Tem que fazer algo acá? Não? Gracias. Cambio? Cambio? Quanto sale? Bom, quanto sale 20 dólares em pesos argentinos? 20 dólares. 27.000 pesos. Quanto? 27.000 pesos. 27? Quanto que sale cada dólar? 135. Não, 100 dólares, quanto em pesos? 100 dólares. 135.000. Centro. Sí, voy a querer. Pero em notas de 20. ¿Tiene mancha? ¿Es que está lindo? Sí, tá bonita. Gracias, hermano. Pronto. Aduana feita. Saída do Paraguai segundo a mulher feita, que ela faz ali na hora. E peso trocado, dinheiro trocado. Eu tô saindo agora aqui de Clorinda. A última vez que eu fiz esse trajeto de lá pra cá, essa estrada aqui tava bloqueada, tava tendo manifestação. Aí eu tive que dar uma volta lá do Chaco por dentro aqui pra sair nessa cidade aqui e poder entrar no Paraguai. Rodei bastante. Aí eu fiz o plano aqui já dos postos de gasolina, como eu disse no vídeo anterior, não, um pouco mais cedo nesse mesmo vídeo. É um lugar que, se você errar o abastecimento, vai ficar por um longo tempo sem posto de gasolina. Então eu marquei um ponto de 266 quilômetros saindo de Assunção, eu abasteço. Aí depois eu rodo mais uns 300, abasteço. E aí eu consigo chegar em Pichanal, que é a cidade que eu planejei dormir hoje, completando 860 quilômetros. Chaco não adianta ter pressa, é manter uma velocidade constante, tentar parar o menos possível para poder render a viagem. É cansativo, mas para quem gosta de andar de moto, a gente passa por esse sacrifício, não é mesmo? Agora são 8 horas e 42 minutos. Nada como alguns quilômetros de estrada para baixar a adrenalina, né? Então o dia começou agitado, a moto não querendo ligar. Depois o caminho até a aduana, não estava mapeado aqui no GPS, mas isso relativamente foi tranquilo. Dia de fronteira também é um pouco agitado. Câmbio na rua. Tudo isso faz com que a adrenalina vá lá em cima. Agora eu já rodei aí 64 quilômetros. Estou um bom tempo aqui já, ó, a 100, 120 por hora. Já vai dando uma acalmada nos ânimos. O ritmo vai entrando na sintonia da estrada. Começa a contemplar a natureza, os lugares que você está passando. A Argentina não carimba mais passaporte. Isso é legal por simplificar a burocracia, uma etapa a menos que o agente vai fazer. Mas por outro lado, você fica refém de um erro que eventualmente ele possa cometer e você não tem como provar que você fez a documentação de entrada, saída, seja o que for, da Argentina. E para piorar, nessa aduana, a pessoa da Argentina que está fazendo a tua entrada na Argentina faz a saída do Paraguai. Então eu não tenho carimbo de saída do Paraguai. Bom dia.
dónde viaja usted? Voy hasta Paso de Rama. Muy bien, adelante, buen viaje. Gracias. Hasta luego. Uma fiscalização mais para local mesmo. 139 quilômetros depois, vou entrar aqui na Ruta 81. É o Chaco mais ao norte em relação àquele que é o mais famoso, que tem Monte Queimado, Presidentes Roque Sans Penha. A paisagem é praticamente a mesma, ele é um pouco mais isolado só. Mais 129 quilômetros, a primeira parada, o primeiro abastecimento. (9h40 da manhã). Mais um posto de La Policia. Bom dia. Bom. Adelante. A média dessa moto entrar no meio tanque é de 270, 280 km. Ela começa a marcar o meio tanque e agora ela entrou no meio tanque com 230 km rodados. Isso que eu coloquei uma gasolina teoricamente boa. Ou ela tá gastona demais, ou a gasolina não é tão boa assim. Três Chicas em La Moto. Olha que bênção esse dia nublado, fresco para poder rodar o Chaco. Já devo estar chegando no posto que eu marquei. Rodei aqui, ó, 265 quilômetros. É para ter um posto aqui. Cidade aqui de Palo Santo. Antes de parar na bomba, eu vou pôr a moto no cavalete e ver se o óleo escorreu para a corrente. Enquanto anda, ele não escorre. Ó. A corrente está bem, aparentemente está bem lubrificada. Mas se eu colocar no cavalete lateral, vai vazar todo o óleo. Fínia. 300 e poucos mil pesos. 35. Gracias. 35 mil pesos. 15,6 litros. Vamos ver quanto que ela fez aqui de... Eita. De média. 261 dividido por 15,6. 16,7. Beberrona. Uma conferida aqui nessa calibragem. Só por desencargo. É, 32. Com ela quente, era pra estar um pouquinho mais. São Paulo. São Paulo. Gracias. ¿Hacia dónde va? Eu quero fazer um zigue-zague em La Cordillera. Ah, te va a Salta, Jujuy. Sim. Qué lindo. Buen viaje. Gracias. Tchau. Bom, tudo pronto. Já tomei uma água, verifiquei a pressão dos pneus, abasteci a moto e vamos para mais 300 e poucos quilômetros até Engenheiro Juárez.
Partiu 11 horas e 20 minutos. Vamos lá, Deus abençoe mais esse trajeto. E esse é o Chaco, muchachos. Quase 1000 quilômetros. Passa um carro ou outro e de vez em quando tem uma leve curva. Pelo menos o asfalto tá bom. Calça bem arejada, ó. Abre essa... tipo um bolso aqui, ó. Fica bem arejado. Pena que essa moto eu não consigo mostrar a corrente, porque ela fica do outro lado, ó. Mesmo trocando a mão aqui fica difícil. Meio-dia. Aí, pessoal, eu já dormi aqui, ó, em Las Lomitas, um vilarejo que tem aqui no caminho. Tem posto de gasolina aqui. Eu tô pensando em passar batido pro outro posto que eu marquei aqui a 164 km de distância. Já rodei 155 do último abastecimento e agora são 12 horas e 46. Tô sem fome, tomei bastante água lá no último posto. Vou passar batido e parar em Engenheiro Juan, se eu não me engano. Aqui tem esse posto BM. E eu me lembro que aqui foi um dos lugares que eu comi a empanada frita. Eu fiquei naquele hotelzinho na beira da estrada. Aí eu vim aqui no centro comprar empanadas. Como eu gosto das empanadas daqui da Argentina, viu? Você não acha no Brasil igual. E ali na frente tem um Axion também, um outro posto. Aquele abastecimento anterior deu 30 e poucos mil pesos, o que equivale a cento e poucos reais. 130 talvez, 15 litros. Isso que eu coloquei da melhor gasolina. Ó o motoca. Esse pedaço tem bastante animal solto, tem que tomar bastante cuidado, viu? Porco, bode, cavalo, boi. Boa tarde. ¿Qué tal, caballero? Bem. Un segundito, no le vamos a molestar, ¿saben? Tuvimos un accidente de tránsito y estamos colaborando con la regulación. Un segundito, ya le libero para que continúe, ¿saben? Sí. Gracias. Passando aqui agora por Los Chiriguanos. Mais uns 48 quilômetros. Chegaremos no posto de gasolina. Agora são 13 horas e 49 minutos. Temperatura de 31 graus. A moto entrou na reserva cedo novamente. Com 230 ela já tinha começado a marcar meio tanque. Falei errado, não é reserva, é meio tanque. E a ideia é chegar no posto com 330 km. Vamos ver qual que vai ser o consumo dela, a autonomia dela. Aí eu faço o cálculo lá para vocês. Aqui no painel tá marcando 17. Se for 17 tá bom. O perigo. Bode. E 330 quilômetros depois chego aqui em Engenheiro Juárez. Passou um posto bem velho ali. Agora eu não sei se tem algum pra cá. Eu vou ter que parar aqui e dar uma olhada. 2h15. É por isso que tem que ficar esperto nessa estrada aqui, porque passa um posto desse, já era. Vou sair da estrada
estrada tá aqui à direita. Se colocasse isso aqui na estrada ali seria muito mais negócio. Aca. Olha as ATMs. Uau. Bom. De São Paulo. Sim. ¿Todo bien? Bem, e você? KTM, essa é máquina, hein? Sí. De él. É dele? Tá voltando de algum lugar? Sí, estamos volviendo de Salta. 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 Sim, sim. Y esa es de él. Ah. Esa es mía. Fazendo um passeio por Sí, allá? sí, sí, sí. Somos de Formosa, más para Formosa capital. Sim. Y nos fuimos en camioneta hasta Salta, bajamos y anduvimos por Cafayate, Ah, Cachi, Ruta 40, Ruta 40, sí. exacto. Muito Y como bonita nos essa queda muy ruta. lejos, volvemos en camioneta otra vez. Sim. Así que bueno, Buen buenas rutas, viaje. buenas Gracias. Então, 19,5 litros para 320 km, 19,5. 16,4. 46 mil pesos. Senti um cheiro de gasolina. O senhor veio me chamar. Uau! Será que é? E agora? Uma botelha. Não vai adiantar, né? De onde será que tá vindo isso? Isso aqui é mangueira. Não sei de onde que tá vazando. ¿Te pasó una vez ya? No, ¿Primera vez? primeira vez. Pero percebi que a autonomia Bajó se muy barrou. rápido. Sim. Si la pones derecha con el caballete. Sim, pode ser. Pegar uma botelha. Sí. Por acá por el costado, Ese aflojó. Não sei. dice que primera vez que le pasa. Pero hay mucha gasolina até a Sí, se tiene barrar. mucho, sí. Ese se afloja así. Sim. Ese está flojo. Aqui não vai resolver muito. Aí, tiene uma botelha maior?
guarda todo esta ramita. Tem que sacar este primeiro. ¿Qué necesita? ¿Una pinza? Cá. Este. Este se levanta así. Se abre Pero con un no- destornillador. Não sei se é acá o No, vazamento. pasó de acá. Esto está flojo. Este hay que ajustarlo.